Opa, Shakespeare do futuro passando aqui rapidinho para fazer um aviso antes do vídeo começar, né? Como vocês vão ver aí no vídeo que vocês vão ver, né? O vídeo vai estar com uma edição um pouco diferente, no sentido que as páginas do mangá vão estar com um filtro laranja que talvez não fique muito legal. Isso porque esta porra deste editor que eu uso, chamado CapCut, né? Pra quem não sabe, o CapCut é o editor que eu uso. Ele botou um monte de filtro na versão Pro, que é a versão paga deles, que eu não pago. Então, o filtro que eu usava antes para as páginas do mangá, pra ocultar as páginas do mangá e eventualmente não tomar nenhum strike, né? Estar mostrando as páginas do mangá num vídeo, ele meio que ficou no Pro. Então, eu tive que achar um efeito novo, que é esse que eu botei no vídeo, mas eu não sei se ele ficou tão bom. Então, peço a vocês que relevem esse efeito aí, se ele tiver ficado muito ruim para vocês, e comentem aí embaixo o que vocês acharam desse efeito. Eu vou tentar achar um efeito melhor, também não acho que esse ficou tão bom, mas infelizmente só fui descobrir isso aos 45 do segundo tempo na minha edição, beleza? Então peço que vocês relevem esse efeito aí laranja, meio esquisito que eu botei, e comentem aí o que vocês acharam, se ficou muito ruim, ou enfim, se dá pra aturar, beleza? É só isso mesmo, tá passando só pra esse aviso mesmo e vai tomar no cut. Então fiquem com o vídeo. Quando o assunto é a nacionalidade dos humanos de Shumatsu, exceto raras exceções, é bem simples e fácil você definir o que é cada um. Temos os chineses, os gregos, os japoneses, enfim, é bem simples, né? Mas quando nos viramos para o outro lado do Ragnarok, os deuses, aí a parada fica um pouco mais difícil. Isso porque, apesar de ser um mangá focado muito na junção de diversas mitologias que existem no nosso mundo, os panteões que existem em Shumatsu não são sempre desenvolvidos, explorados ou sequer têm realmente uma definição do que eles são. E é por isso que eu fiz o vídeo de hoje. Vamos listar todos os panteões canônicos, ou quase canônicos, de Shumatsu. Antes de eu listar de fato os deuses, me deixa primeiro explicar como que eu vou fazer isso. Como eu falei agora há pouco, tem alguns panteões que são canônicos. Eles não só existem, como são citados, como por exemplo o nórdico ou o grego, que são ali os mais simples e com mais destaques no mangá, né? Mas tem alguns personagens que não têm panteão, ou outros que têm mais ou menos. Por exemplo, o Buda é descrito como um personagem da Índia antiga na sua introdução. O card dele não está escrito budismo, mas o Loki cita que a Volund, a.k.a. Destinos Entrelaçados, faz parte do seu mundo, ou seja, teoricamente o budismo. Apesar disso, o budismo em si nunca é citado em Shumatsu como um panteão, nem mesmo o Buda é descrito ou colocado nesse grupo. Outra questão é que, obviamente, pelo enorme sincretismo religioso que existe no nosso mundo real, é natural que alguns personagens que eu vou listar sejam possíveis de se encaixar em dois panteões. Por exemplo, Sun Wukong facilmente poderia estar no panteão chinês e no panteão budista, entendem? Por isso, quando o personagem não for descrito como de um panteão específico, ou esse panteão em si não existir de maneira direta no mangá, eu ainda assim vou colocá-lo baseado no panteão em que ele supostamente estaria, se essa figura tivesse uma relação direta da sua figura mitológica / religiosa, ou se tiver algum sentido narrativo por trás de ele estar nesse panteão. Acho que dessa forma fica bem claro, né? Então, só para ilustrar isso, eu vou começar citando um panteão que se encaixa exatamente nesse exemplo aí, o Panteão Abraâmico. O Panteão Abraâmico não é realmente uma definição do mangá, nunca sequer é descrito como algo, né, como um grupo em si. O seu principal integrante que se encaixaria nesse panteão é Beelzebub, que em Shumatsu é um deus e tem referências aos deuses da Cananeia, Baal e Zebu. Então você poderia sim colocá-lo no panteão filipino. Eu só não coloco ele nesse panteão e sim no hipotético panteão braâmico, né, pois, bom, a figura senhor das músicas Beelzebub faz parte da demonologia e da religião abraâmica como um grande demônio. E além disso, eu o coloco aqui por causa da presença de outra personagem, a Lilith. Sim, apesar da aparência dela lembrar os anjos Lúcifer, Samael e Azazel, Lilith é na realidade uma deusa mesmo, mas o seu panteão, assim como Bel, não é descrito. Como a sua figura também faz parte da religião abraâmica, achei justo que ambas, Lilith e Beelzebub, façam parte deste mesmo panteão. No caso, supostamente os já citados Lúcifer, Samael e Azazel também fariam parte desse panteão, se anjos realmente entrarem em panteões divinos, coisas que a gente não sabe se acontece de fato. Outros que poderiam ser colocados, mas precisaria-se de mais informações, são os guardas do Tártaro, Wanders e Flauros, além da serpente, né, que aparece no flashback do Adão e que é um deus, e o Incubus, que é um demônio, aparece lá no capítulo 1. Seguindo para o próximo panteão, ele foi recentemente introduzido no universo de Shumatsu e tem potencial para evoluir bem mais. Eu me refiro ao Panteão Celta. Graças ao novo
novo spin-off de Shumatsu, God's Apocalypse, o panteão celta vem ganhando bastante destaque na lore, tendo dois personagens bem relevantes no mangá. O primeiro é um dos que já lutaram na primeira batalha do torneio, um semideus celta colocado na categoria de Alter God, um deus exterior dos céus, alguém que não segue regras, né? O chamado herói híbrido Kushulen. Junto com ele nesse panteão, temos a que vindouramente lutará na quarta rodada do torneio, a deusa da guerra e mais forte deusa de Shumatsu, a deusa Morrigan, que demonstrou ter um passado prévio com o Kushulen, apesar de a gente não saber muito sobre a relação desses dois, nem como se conheceram e nem como o Kushulen se tornou um deus, por exemplo. Esse é um panteão bem interessante, pois ele já tem um histórico prévio. A Morrigan comenta de já ter lutado com o Kushulen e o considera o único capaz de derrotá-la, e também já tem inclusive lendas sobre esses dois personagens no verso de Shumatsu por meio das lendas de Ulster. Talvez no futuro tenhamos mais desse panteão que promete muito no mangá. Seguindo em ordem alfabética, temos um panteão que há pouco tempo atrás tinha pouquíssimos, ou melhor, nenhum personagem direito, e agora tem vários, o panteão chinês. Bom, como falei, no Shumatsu original não temos nenhum deus chinês. Quer dizer, até tem, mas não vou explicar isso daqui a pouco, né? Eu segurei. Mas descritos como deuses chineses mesmo, não tínhamos nenhum. Exceto no máximo o Shiyu, que é descrito no flashback do King como tomando uma figura divina, né? Mas ele em si era um demônio. Já de deus, temos como um dos principais destaques o lutador atual da segunda rodada do Apocalipse, Sun Wukong, descrito como chinês. E portanto supõe-se do panteão chinês também, já que a existência em si do panteão não foi descrita ainda. Junto com o Sun Wukong, seus parceiros Zhu Bajie e Sha Yunjing, que também são os dois parceiros dele que sempre andam com ele, tanto na mitologia quanto também no mangá. O mangá em si nunca chegou a citar que são eles, né? Não tem card dizendo, mas qual é, né? Meio óbvio que são esses dois. Além deles tem também o Neza, outro participante do Apocalipse, descrito como deus artificial, e também Suzaku, outro participante que é o líder dos 4 deuses baseados nos animais sagrados chineses. No caso é o Suzaku, Baihu, né? O tigre branco, Xuanyu, a tartaruga negra, e Qianlong, o dragão azul. Bastante gente, né? Mas calma que tem mais, pois na entrada do Sun Wukong mais deuses aparecem de novo, né? Eles não tem card, esse mangá meio que não bota onde os personagens são, acho incrível. Mas como foram introduzidos na apresentação do Sun Wukong, que é alguém chinês, né? Eu vou colocar eles no panteão chinês. No caso são Taishang Laojun, também conhecido como Lao Zi, o fundador do taoísmo e o filósofo semi-lendário, os deuses Jin Jiao e Yin Jiao, que são também divindades do taoísmo, Niu Mo Wang, que está na jornada do oeste, contra focado no Sun Wukong, sendo o Niu Wang um dos grandes antagonistas do Rei Macaco, né? E o Emadayu, que sim, é uma deidade do budismo, mas como ele tá na apresentação com vários chineses, eu decidi colocar ele no panteão chinês, já que o mangá, de novo, né, não coloca card de onde ele é, complicado, né? No total, o panteão chinês tem quase 13 personagens se contar todos os que eu citei, e com isso ele já é o quarto panteão com mais deuses em Shumatsu. E como eu tava falando antes, né, vamos para o panteão budista, que obviamente tem o Buda, né, que é exatamente o caso que eu falei, né, não é colocado como do panteão budista, mas como o reino budista existe em Shumatsu, cá está ele. Além do Emadayu, que como eu falei, você pode argumentar dele estar aqui, outro personagem que na teoria poderia ser colocado é o Rajun, que é inspirado numa figura antagônica ao Buda, o demônio Ashura Mara, mas em Shumatsu o Rajun é só um demônio mesmo, ele não tem panteão nenhum. Então, enfim, não entraria num panteão de deuses, né. Indo pro próximo, temos o panteão hindu. Esse é bem simples, né, ele é basicamente um dos panteões mais completos e bem explorados em Shumatsu, e a gente sabe bem como eles funcionam, tendo muitas das suas informações vindo dos Vedas na história de Shumatsu, né. No total, esse panteão tem 1116 deuses, que vivem no mundo dos deuses hindus, que antigamente era uma terra sem leis, mas que foi basicamente unificada sob as ordens do atual líder e deus supremo do hinduísmo, Shiva, o deus da destruição e representante dos deuses na quinta rodada do Ragnarok. Além de Shiva, temos como deuses de destaque nesse panteão seu irmão de armas Rudra, o deus das tempestades e o segundo deus mais forte do panteão. Também tem Vishnu, o deus da preservação, e Brahma, deus da criação, Indra, o deus da tempestade e membro também do Apocalipse dos deuses, Varuna, o deus da água, e Agni, o deus do fogo. Esses são os principais, mas ainda tem deuses com menor destaque como as 3 esposas de Shiva, Parvati, Durga e Kali, além do seu filho Ganesha. Além deles, temos uns deuses randoms que o Shiva e o Rudra metem a porrada, sendo eles, se preparem, é deus pra caramba, Shumba e Nishumba da tribo Ashura, Butessa, lorde dos demônios, Mahatapas, o grande ascético, Miritujaya, o conquistador da morte, Charabá, o leão alado, Triloshana, o de 3 olhos, Hara, o que tira, Gargadara, o portador do Ganges, Nagabushana, aquele com o colar de serpente, Mundamala, aquele com a coroa de caveiras, Kapalim, o portador da caveira, Armanaf, o lorde imortal, Maneshvara, o lorde dos deuses, Akal, o imóvel, Ishana, o onipotente, e Mahakala, aquele que controla a grande escuridão, tempo
tempo e morte. Meu Deus do céu, é Deus pra caramba, né? Sério, depois disso você tem que me dar o direito de te lembrar de se inscrever e dar like no vídeo se ainda não tiver dado like. Qual é? Eu tive que caçar o nome de cada um desses caras e ficar falando aqui que nem um idiota. Então, pô, ajuda o Shake aí, pelo amor de Deus, né? Já aproveita e deixa o hype no vídeo também pra apoiar o canal, porque a gente tá chegando próximo do especial de 3.000 inscritos aqui do canal, que a gente bateu há pouco tempo, que vai ser uma semana especial de vídeos todos os dias. Então eu conto com seu apoio, dando o like, se inscrevendo e hypando esse vídeo agora se você estiver gostando, beleza? Bom, continuando após essa sequência infindável de Deus hindus, vamos para o Panteão Egípcio. Esse que é um que também pode nos mostrar mais, né? Afinal, um de seus membros mais relevantes é o Anubis, que tá na lista do Ragnarok para lutar no futuro. Além dele, o Panteão Egípcio tem como Deus Supremo o líder do grupo Ha-Horaket, que luta na primeira rodada do Apocalipse dos Deuses. Além desses dois, temos Bastet, Hathor, Isis e Sekhmet, todos deuses que aparecem torcendo pro Ra na plateia da luta. Chega de falar desses deuses buchas, né? Vamos falar do panteão talvez mais importante de Shumatsu? Bom, certamente é o mais explorado, né? O panteão grego. O panteão grego tem diversos membros de destaque no mangá, sendo seu líder o deus dos deuses Zeus, que alcançou esse cargo após a titanomaquia, e também é considerado como o mais forte do universo e o presidente do conselho do Valhalla. Além dele, temos seus irmãos Hades, Poseidon e Adamas, que hoje atende ao nome de Adamanta e foi retirado do panteão grego a mando do Poseidon. Também temos Hércules, o humano que ascendeu aos deuses e faz parte do panteão grego, né? O seu amigo, o titã e deus Prometeus. Também tem os filhos de Zeus, Hermes, Afrodite e Ares, e também o lutador da nona rodada, o deus do sol Apolo. Além de todos esses, outros personagens do panteão que são mais esquecidos são Hera, que existe canonicamente e é citada no flashback do Hércules, Hefesto, o deus ferreiro, Ártemis, que supostamente existe, tendo ela uma estátua em sua homenagem, né, a Moonlight Artemis do Apolo, e Proteus, o servo do Poseidon, que aparece lá para falar com o Hades antes da sétima rodada. Além deles, também tem Cronos e Rhea, que são possivelmente titãs, mas como Prometeus é um titã também e também tá nos deuses gregos, né, no panteão grego, eu também vou colocar o Cronos e a Rhea aqui. Além disso tudo, também poderia colocar o Cerberus, a Python e o Tifão como monstros ou criaturas que fazem parte desse panteão na teoria. Um outro adendo aqui é que o panteão grego tem um grupo bem característico chamado de 12 Olimpianos. Eu tenho um vídeo teorizando quais são esses 12 e já demonstrando quais que são canonicamente os 12 Olimpianos que o mangá mostra, e particularmente pra mim é um dos melhores vídeos do canal, então eu vou deixar aí no card caso você queira ver, e vou deixar ali no final do vídeo também. De gregos é isso, né? Vamos pra outro panteão que também tem gente pra caramba, e além disso, tá muito pra ser explorado no mangá no futuro, o panteão nórdico. Assim como o grego, o nórdico tem muito destaque, sendo seu líder o deus supremo nórdico Odin, e tendo como destaques, além do próprio Odin, o seu filho Thor, considerado o mais forte deus nórdico, e o seu sobrinho Loki. De deuses relevantes nesse panteão também a gente tem o Heimdall, o narrador do Ragnarok, a Jar, a aprendiz do Heimdall e a narradora do Apocalipse dos Deuses, o Forseti, o deus da paz e fã número 1 do Thor, e o Tyr, o deus da guerra nórdico que aparece no flashback do Thor. E a gente também tem a presença do Siegfried, um deus e semideus chamado de Deus Pecador pelos corvos do Odin, que se você quiser podem ser colocados nesse panteão também, né, o Hugin e o Munin. Mas o que realmente infla esse panteão são as 13 Valquírias, que também são nórdicas e fazem parte desse panteão, sendo elas todas semideusas. Apesar de sabermos que são 13, não conhecemos todas as 13 ainda. A gente não sabe qual é a oitava e a gente não sabe qual é a 12ª. Mas as que a gente conhece são, da ordem da mais velha para a mais nova, Brunilde, a líder das Valquírias e mais velha das irmãs, Hirst, a segunda irmã com a runa de Aquela que Treme, Trud, a terceira irmã com a runa de A Poderosa, Handgris, a quarta irmã com a runa Quebradora de Escudos, Geiruru, a quinta irmã com a runa Aquela que Avança com a Lança, Skalamod, a sexta irmã com a runa Era da Espada, Rengelif, a sétima irmã com a runa de Filha dos Deuses, Gondul, a nona irmã com a runa de Portadora da Magia, Alvitir, a 10ª irmã com a runa de Exército Guardião, Hiluk, a 11ª irmã com a runa de Barulho, e por fim a 13ª irmã e aprendiz das Valquírias, a querida Gol. Já deixando o adendo, né, o panteão tem no geral a maioria das suas informações mitológicas tiradas da Edda em prosa, especialmente quando o assunto é o Thor. Como penúltimo panteão do vídeo, vou falar de um panteão de um único deus. Sim, só tem um deus nesse panteão, que é o panteão zoroástrico. O panteão do zoroastrismo foi estreado no capítulo 1 de Apocalipse dos Deuses com o deus Ahura Mazda, também descrito como deus-chefe desse panteão. Não temos nenhum deus nesse panteão além dele, mas é esperado que apareça mais quando ele for lutar na 5ª rodada do Apocalipse dos Deuses. E por fim, temos o
panteão shintoísta. O panteão shintoísta também tem bastante destaque, especialmente graças ao seu principal membro para nós leitores, o deus da espada Susanoo no Mikoto, um dos 3 deuses nobres e responsável por cuidar da terra antes de deserdar o seu posto. Além dele, temos o seu irmão Tsukuyomi no Mikoto, responsável pelos mares, e Amaterasu Okami, a irmã mais velha de todos eles e responsável por Takamagahara. Como líder e pai de todos eles, sendo o deus-chefe desse panteão, temos Izanagi, o deus japonês primordial. Além desses 4, temos também Kanayagoshin, a deusa ferreira, que ajudou Susanoo a fazer a sua espada Onigiri Ame no Murakumo, e se você quiser considerar, a criatura barra monstro barra demônio Yamata no Orochi, que o Susanoo o ceifou durante o seu período como deus protetor. E você deve estar se perguntando, né, tá, Shiki, onde é que tá o Zerofuku e os 7 deuses da sorte? Então, lembrando que eu falei no começo do vídeo que essa parada de panteão é muitas vezes complicada, pois é, eles são alguns dos principais casos nesse sentido específico, porque em nenhum momento os 7 deuses da sorte são descritos como deuses japoneses, ou seja, do shintoísmo, né? Ao contrário, o mangá cita lendas chinesas, indianas e também japonesas sobre eles. Os cards deles não os descrevem como japoneses, e eles próprios eles não se proclamam como deuses japoneses, eles se proclamam como executores dos céus de maneira generalizada. Além disso, os próprios membros são religiosamente e mitologicamente, né, chame do que quiser, de lugares diferentes na vida real. Por exemplo, Ebisu e Daikokuten são deuses shintoístas, enquanto a Beisaiten é de origem hinduísta. O Bishamonten é comumente descrito como uma entidade budista e o Fukurokojin, o Jurojin e o Hoteison são deuses chineses. Você pode interpretá-los sim como deuses cada um de um panteão, né, sendo só eles juntos como um grupo externo a qualquer categoria de panteões, mas cada um deles individualmente fazendo parte de um panteão. Mas como eles não têm a caracterização no mangá de fazerem cada um parte de um panteão, não tem, por exemplo, um card dizendo que o Bishamonten é do budismo, ou que a Benzaiten é hinduísta, ou que o Ebisu é do Japão, então eu decidi deixar todos eles fora de todos os panteões, colocando eles ali realmente como um grupo fora de qualquer panteão. Além deles, né, obviamente, o Zerofuku também não entra em nenhum panteão. Inclusive, se a gente fosse considerar local de nascença, tanto Zero quanto principalmente os deuses da sorte seriam indianos, pois todos eles nasceram na Índia, onde o Buda caminhava no seu flashback, e foi onde ali o Zero se dividiu nos 7 deuses da sorte pela primeira vez. E em nenhum momento do mangá eles são considerados indianos, né? Então, enfim, provavelmente realmente eles não são de nenhum panteão em específico. Ufa! Esses são, até agora, todos os panteões de Shumatsu atualizados. Quero saber de você qual é o panteão que você tem mais curiosidade de ver como vai ser explorado no mangá de Shumatsu. Eu particularmente tenho muitas expectativas no panteão nórdico, tenho muita expectativa para ver como vai ser trabalhado o Loki, o Odin, o Siegfried e o plot da Brunhilde. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu posso fazer também com os humanos, mostrando todas as nacionalidades que apareceram no mangá de Shumatsu e nos seus spin-off, e olha, acredita em mim, tem personagem pra um caramba. Como sempre, um agradecimento especial aos boosters do server do Discord e a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.